Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Cleps. Estamos reunidos mais uma vez para comentarmos a lição da CPAD, intitulada, lição de número 6, intitulada Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal e compartilhem nas suas redes sociais para que esse material possa ser divulgado. Na lição de hoje, nós, como os irmãos já vimos, nós estudaremos a respeito de Neemias, e a reconstrução dos muros de Jerusalém. É uma lição, irmão, que ela é muito pertinente para nós, porque nós vamos precisar fazer uma recapitulação de todos os assuntos que nós havemos discorrendo a respeito, dessa construção do livro de Neemias. Então, vamos dar continuidade. O texto áureo se encontra em Isaías capítulo 60 e o versículo de número 18, que diz: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60 e o versículo de número 18. A verdade prática ela se diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Ou seja, somente estando despertado, passando por um despertamento espiritual, é que o povo vai conseguir vencer qualquer obstáculo, que a igreja consegue vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, como já é de costume, nós não lemos para ganharmos tempo no vídeo, visto que nessa aula são 6 pontos, são 6 tópicos específicos que nós vamos discorrer. Então, Neemias, a leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4, também o capítulo de número 2, o versículo de número 1 até o versículo de número 9. Então, não lemos para ganharmos tempo no vídeo. Os objetivos da nossa lição, ela diz o seguinte: objetivo geral, mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Então, esse é o objetivo geral. O objetivo específico, como os irmãos podem ver, eles são 6 objetivos específicos, que são justamente o número dos tópicos. Então, o primeiro diz assim, o primeiro objetivo específico diz mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Aqui vemos que Deus, nós vamos tratar disso, Deus responde a toda a oração de um crente que busca com sinceridade a presença de Deus. O próprio Cristo diz: se as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e vos será concedido. Segundo objetivo específico diz saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. O terceiro, explicar como Neemias iniciou a restauração dos muros. O quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Todas as vezes que a igreja, ou que um servo do Senhor, ele se compromete a exercer, a fazer a obra de Deus, com certeza vai se levantar oposição. Mas as oposições que se levantam contra o cristão, devemos entender que é somente para fortalecermos, para edificar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Lembrando disso, a gente pode lembrar até de Davi. A maior oposição que Davi teve foi o gigante Golias.
né? E a gente observa que Davi, antes de Golias, era apenas um pajé de armas, né? Era um menino de recado. Depois de Golias, a gente percebe que Davi começou a ser exaltado, o nome de Davi começou a ser exaltado em todo o reino. Então, fica entendido assim, que as oposições que surgem estão somente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e Deus escreva uma nova história para nós. Compreender que o levantamento dos muros causaram dos muros grande oposição. Isso é o que nós vimos. O quinto, apontar como foi a inauguração solene dos muros, né? Após a reconstrução, houve uma inauguração e com isso fizeram uma festa, uma solenidade para comemorar a restauração dos muros, a inauguração. E o sexto e último foi conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Sim, nesta aula, a construção dos muros traz uns ensinos muito importantes para nós. É isso que nós vamos ver nesta lição. A nossa introdução ela diz o seguinte: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Deus enviou Neemias e até os recursos para custear a construção. Então, se a obra era de Deus, né, o próprio Deus ele se responsabilizou de suprir toda a necessidade que tinha a sua obra, né? Então, Neemias ele foi enviado até aquele lugar e, sendo levado ali, ele já foi com a bênção de Deus e também com os recursos, com as provisões que Deus tinha providenciado. Nós vamos ver então quem foi Neemias. Vale ressaltar, a gente tem que compreender quem foi este homem. É um breve resumo da vida de Neemias, nós temos aí. Primeiro, ele era filho de Acalias, né? Filho de Acalias era o nome do seu pai. Segundo, provavelmente pertencia à tribo de Judá. Provavelmente era um homem que pertencente da tribo de Judá, um descendente da tribo de Judá. Seus antepassados residiam em Jerusalém. Provavelmente os antepassados de Neemias moravam em Jerusalém. O nome de Neemias, seu nome significa aquele que Deus consola, né? Aquele que Deus consola. Neemias foi também um dos cativos na Babilônia, né? Neemias também foi copeiro do rei Artaxerxes, né? Então, nós estamos vendo esse breve resumo. Outro ponto aqui, Neemias reedificou os muros de Jerusalém e Neemias foi governador de Jerusalém. Esse é um breve resumo para a gente compreender mais do personagem principal dessa lição. O primeiro ponto diz o seguinte: Deus responde às orações de Neemias. Agora vale a pena a gente ressaltar uma coisa, né, que para a gente compreender melhor essa lição, é preciso que a gente faça uma retrospectiva. E fazendo uma retrospectiva dos fatos, a gente precisa discorrer até um certo momento da história, né? Vamos voltar até o período da monarquia, para a gente compreender e chegar até a esse ponto. Veja bem, precisamos voltar até o tempo da monarquia. Monarquia essa que durou cerca de 120 anos, né? Foi 40 anos com o rei Saul, 40 anos com o rei Davi e 40 anos com o rei Salomão. E vale salientar ainda que o reinado de Salomão foi um dos reinados mais prósperos que já existiu em Israel, né? Foi o reino mais rico, tanto que a rainha de Sabá veio saber a respeito dessa grandeza, dessa sabedoria do rei Salomão. Então a gente vê e percebe também que quando um reino ele é próspero, alguém deve estar pagando a conta. Nesse caso,
quem pagava, quem custeava a conta, as riquezas do rei, no reino de Salomão, era o povo. Por quê? Salomão cobrava altos impostos ao povo. Porém, a Bíblia diz que Salomão morre. E morrendo Salomão, vem o seu filho a reinar, chamado Jeroboão. Jeroboão reinando, o povo vai até Jeroboão e pede para que ele diminua os impostos que seu pai cobrava, porque eram muitos impostos que o povo pagava. E Jeroboão vai consultar-se com os anciãos. Os anciãos dizem: escuta o povo. Porém, Jeroboão não quer escutar o povo e vai procurar outros conselheiros. E os outros conselheiros dizem para ele não diminuir o imposto. E dá um conselho dizendo: fala para o povo que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o braço do seu pai. E aumenta os impostos, causando assim uma separação, uma revolta em Israel, onde as 10 tribos se separam e vão formando assim o reino do norte, e permanecem fiéis às 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos permanecem fiel a seu reinado. De onde vem a fidelidade deles é por causa das profecias que tinham, e porque era de onde viria o Messias, de onde surgiria o Messias. A história bíblica vai mostrar para nós que cerca de 19 reis reinaram em Israel. E entre esses 19 reis, todos eles, a Bíblia diz, foram os piores reis que já tiveram. Entre eles, o pior rei de Israel, chamado Acabe. Acabe foi o pior rei que a Bíblia relata em Israel, porquanto que Acabe já vinha conduzindo o povo à idolatria, levando o povo à idolatria. Isso gerou no coração de Deus uma ira, e a ira de Deus se acendeu contra esse povo, né? Deus agora permite que Nabucodonosor invada a Israel. E invadindo Israel, ele consegue subjugar Israel, mesmo após Deus ter enviado profetas para falar com eles. Profeta Amós é um exemplo, a gente vê isso em Amós capítulo de número 4, né? Deus falando com eles que precisava que eles retornassem para o Senhor, e eles não retornaram. Então Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e escravizasse, levasse o povo cativo, né? Então Israel foi levado para a Babilônia, e passado o tempo, os medos e os persas juntaram-se e quiseram destruir a Babilônia, e venceram a Babilônia. Vencendo a Babilônia, que tinha por costume, Babilônia essa que tinha por costume levar os seus cativos para a Babilônia e conduzi-los assim de perto, né? Reinar, governá-los de perto nas suas próprias terras. Porém, a Pérsia, quando vence os babilônicos, já tinha um costume diferente. O costume persa era de governar o povo em suas próprias terras, em seu próprio território, né? Então, quando a Pérsia venceu a Babilônia, o rei Ciro deu a determinada ordem a todos, que todos estavam livres para retornar à sua terra, caso quisessem. Por que caso quisessem? Porque o judeu, no cativeiro babilônico, já passou a estar acostumado. Ficaram acostumados com aquela situação e permaneceram ali, começaram a gostar do cativeiro, né? Estavam vivendo bem no cativeiro e começaram a gostar desse cativeiro. Então o rei Ciro determinou que quem quisesse voltar, voltasse. E a gente observa que esse retorno de Israel para a sua terra, esse retorno de Judá para a sua terra, ele decorreu em 3 levas, né? 3 levas veio a primeira leva com Zorobabel, que cerca de 42 mil judeus retornaram para a sua casa, sua terra, né? O repatriamento. E a segunda leva veio com Esdra, cerca de 53 mil judeus retornaram para a sua terra. E a terceira veio com
Neemias, né, que era o restante de todo o povo. Então tá aí um breve resumo para a gente começar aqui agora a entrar nesse primeiro ponto. Chegamos até aqui, passando por esse período, e chegamos à entrada de Neemias na história, né? Aí diz aqui, Deus responde à oração de Neemias, né? 1.1, Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias, e está lá em Neemias capítulo 1 e o versículo de número 2, né? A gente observa que quando é relatado a Neemias que a situação que estava a Judá, Jerusalém, a situação que estava em Jerusalém, ele diz, olha, a situação lá está deplorável. Os muros estão no chão, estão derribados, as portas pegaram fogo, né? A gente observa que quando ele diz que os muros estão fendidos e as portas queimadas, em uma linguagem simbólica, muro fendido aqui significa sem proteção. Ele estava dizendo, de uma linguagem espiritual, ele estava dizendo que os muros estavam sem proteção, o povo estava sem a proteção, né? E as portas pegadas a fogo, ele estava dizendo, olha, nós estamos sem proteção e nós também estamos sem a lei. Por quê? Porque a porta, onde nas portas ficavam os profetas que julgavam as causas do povo. Então, muro fendido e porta queimada significava sem proteção e sem lei, né? Esta era a situação que estava o povo, né? Assaltantes poderiam entrar a qualquer momento, as causas do povo não eram julgadas, eles estavam em uma situação que eles próprios pensavam, fomos abandonados pelo Senhor, né? Entretanto, a Bíblia vai mostrar para nós o seguinte, que Deus sempre tem alguém para agir no momento certo e na hora certa. 1.2, Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo. Neemias começou a orar, a jejuar e a orar. A gente observa que Neemias agora ele vai orar, angustiado pela situação do seu povo. O interessante é que Neemias ele orou por um período de tempo. Ele orou por um período de tempo. E nesse período de tempo, Deus mandou a resposta. Implica para nós e deixa claro e evidente para nós que toda oração de um crente fiel, Deus tem prazer em responder. Deus tem prazer em responder a sua oração. Muitas vezes nós estamos orando e pensamos que Deus esqueceu de nós. Mas Deus não esqueceu de mim e nem esqueceu de você. As suas orações têm chegado aos ouvidos do Senhor e com certeza, no tempo oportuno, Ele vai responder. Assim como respondeu às orações de Neemias, né? Neemias começa a orar em um determinado tempo, no mês de Quisleu, e a resposta vem no mês de Nissan, né? Que era dezembro e março. Então, a resposta de Deus, irmão, sempre chega. Pode demorar para uns e pode ser rápido para outros. Pode ser imediata. A gente observa que o próprio Daniel orou, a resposta demorou, mas Deus mandou a resposta, né? Então, vale a pena orar ao Senhor. 1.3. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei.
Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste e foi interrogado. A gente observa aqui, irmãos, que Deus agora vai responder às orações de Neemias. O crente fiel orou e Deus agora ele ouviu e vai responder. A gente vê aqui, como eu já falei antes, o cargo que Neemias exercia no reino era o cargo de altíssima importância. Era de um cargo de muito prestígio diante do rei. Neemias ele tinha pouco poder, porque era apenas um copeiro, mas ele tinha uma grande influência, porque ele trabalhava próximo do rei. Ele trabalhava próximo do rei. Então, era um ofício perigoso. O rei ter um copeiro não era simplesmente uma regalia, mas era uma necessidade, visto que ser rei nesse período era algo perigoso, porque quando alguém queria livrar-se do rei, matava envenenado, colocava veneno no vinho, na bebida, e o rei tomava e era envenenado. Por isso, os reis tinham esses copeiros, para que eles experimentassem toda a bebida que o rei fosse ingerir. Primeiro o copeiro experimentava. Era um ofício muito perigoso, porém muito bem remunerado. O perigo de ser rei, como nós já estávamos vendo, era isso. Era um ofício, ser rei era muito perigoso. Também o trabalho de Neemias era um dos mais perigosos que existia. Era colocar a sua própria vida em risco para proteger a vida do rei. Agora preste bem atenção. Era um cargo de muita confiança. Era um cargo de muita confiança do rei. E se você chegar na presença do rei com um semblante triste, já ia despertar suspeitas a respeito da sua ação próxima ao rei. Então, quando Neemias chegou triste próximo ao rei, na presença do rei, imediatamente ele foi interrogado. O que é que você tem? Por que você está assim? O rei logo o interrogou. Agora veja bem a resposta de Neemias. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada. Agora observa aqui uma coisa, o rei perguntou, observou que Neemias estava triste, olhou para ele e disse, o que é que você está... por que está o teu semblante caído, se tu não estás doente? Ou seja, Neemias era conhecido do rei, o rei conhecia Neemias de perto, e observou que ele estava com um semblante triste. E Neemias relatou a situação dos seus irmãos que estavam em Jerusalém, e o rei disse, que tu queres que eu te faça? Esta era uma pergunta do rei. Isso era o rei que estava perguntando. Que tu queres que eu te faça? Agora, o interessante é que Neemias não respondeu de imediato. Neemias não respondeu de imediato. Veja ali o que diz no Neemias capítulo 2, o versículo 4. Diz o seguinte, e Neemias orou a Deus. Neemias orou ao Senhor. Então, a gente observa aqui, irmãos, que toda ação de um crente, ela deve ser guiada mediante a oração, mediante colocar na presença de Deus. Toda ação de um crente fiel que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, ele precisa subjugar as suas ações à oração. E é através da oração que Deus vai responder e dar a direção correta. O versículo, o número 1.4 diz assim, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. A gente observa, e o que é um fato muito interessante aqui, irmão,
Deus preparou tudo. Deus preparou tudo, já tinha tudo preparado, né? Deus preparou tudo e posicionou Neemias para realizar a obra, né? Para realizar uma dessas tarefas impossíveis, né? São tarefas impossíveis. O que vale salientar aqui, que eu acho muito interessante, é que Deus sempre tem alguém reservado para atuar na hora certa e no momento certo. Deus sempre tem. Deus tinha Neemias lá na fortaleza de Suzã para agir na hora certa. Deus tinha Esther para agir na hora certa. Na hora em que Amã tentou exterminar o povo, Deus já estava um passo à frente com Esther dentro da casa do rei, né? Dentro da fortaleza. Então, Deus sempre tem alguém, Deus sempre vai ter alguém pronto para trabalhar na sua obra. Então, diz aqui o seguinte, Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis. Da Bíblia, Neemias era um homem comum, em uma posição especial. Neemias era um homem simples, né? Mas a posição em que Neemias se encontrava era uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas tinha uma grande influência, né, diante do rei. Então é assim, irmãos, que a gente observa que Deus está sempre um passo à frente. Aí daí, irmãos, quando Neemias observou que o rei fizera essa pergunta, ele percebeu que Deus estava no negócio. Ele percebeu que Deus estava trabalhando a favor dele, né? Neemias percebeu que Deus estava no negócio e pediu ao rei o que era necessário para a construção, né? Então Neemias observou a situação e entendeu que Deus estava no negócio e pediu ao rei cartas e nas cartas ele pediu também que o rei providenciasse o que estaria faltando para a conclusão da obra, né? Então vamos passar aqui ao segundo tópico da nossa lição. Neemias chega a Jerusalém. Neemias 2.1. Neemias levanta. Deixa eu ver aqui, irmãos, que está errado. Neemias fez um levantamento da real situação dos muros. Neemias fez um levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual o seu objetivo em Jerusalém. Daqui vale salientar uma coisa que eu acho muito interessante. Neemias, ele chega em Jerusalém e ele não chega em Jerusalém como um qualquer. Ele chega em Jerusalém na posição de governante, na posição de governador, de alguém que chega para resolver com autoridade real, a autoridade do rei, né? E quando ele chega, ele não sai empolgado, precipitadamente, tomando decisões. Não, ele vai observar a situação em que se encontrava a obra, né? Ele não sai aí, como diz aqui, à torta e à direita, né? Querendo fazer o que ele dá na telha. Não, ele vai observar primeiro. Observando primeiro, ele vai evitar as precipitações, porque todas as vezes que a gente vai agir precipitadamente, alguma coisa vai dar errado, né? Tudo que for feito na obra de Deus, é preciso que a gente ore e busque e faça com cautela, para que as coisas andem corretamente, né? Então Neemias, o primeiro ponto aqui que Neemias fez corretamente, ele chamou poucas pessoas. Não precisava de multidão. E ele foi à noite.
chamou poucos homens e observou a situação em que estava a obra, né? E diz mais aqui, ó, sem contar a ninguém, sem dizer a ninguém qual era o real motivo da sua vida até a Jerusalém. O que é que a gente aprende aqui? Um crente que está com um propósito no coração, que Deus coloca um propósito no coração dele, ele precisa ter, ser cauteloso, né? Tem que ter segredo com Deus. Era ele, Deus, no momento oportuno, ele falaria, mas também com muita cautela. Então é preciso que a gente entenda isso. Nem todos os seus sonhos é preciso contar para seus irmãos, né? A gente vê aí, observa que José, ele sofreu muita coisa por contar os seus sonhos, né? Certa vez Jesus curou um homem e disse, vá e não diga nada para ninguém. Então a gente entende aqui e precisa aprender a ter os nossos próprios segredos com Deus, entendeu? 2.2. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convoca todos os envolvidos na obra, né? Observa-se aqui o seguinte, Neemias declara a sua real intenção, né, da verdadeira situação dos muros de Jerusalém. A gente observa aqui o seguinte, irmão. Embora Neemias tivesse chegado como governador, com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias. Ele não fez nada durante 3 dias. E nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara, né? Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar-se, confiando nas suas próprias capacidades. Então Neemias ele esperou, Neemias ele aguardou, e no momento oportuno ele viu que era para contar e contou, reuniu as pessoas e contou a sua real intenção, né? É muito importante, né, que a gente observe isso, né? Observe que em vez de criticar os judeus, né, ele observou a situação e viu qual era a melhor estratégia para se trabalhar na obra de Deus. 3. Neemias. Terceiro tópico. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. 3.1. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haviam pessoas encarregadas de levantarem o muro. Um fato interessante, assim como no Antigo Testamento, as pessoas elas construíam as suas cabanas ou colocavam as suas tendas ao redor do tabernáculo. Eles colocavam ali a sua tenda ao redor do tabernáculo e do mesmo jeito era em Jerusalém. Toda a casa do povo era em volta do templo, toda em volta do templo, né? Então assim também as casas em Jerusalém eram em volta, do mesmo jeito que era no Antigo Testamento, em volta do tabernáculo, as casas em Jerusalém eram tudo em volta do templo, né? O que é que Neemias fez? Neemias traça uma estratégia de que onde ao redor do muro, onde todas as casas estivessem em volta, tinha gente trabalhando no muro, de frente à sua própria casa. De frente à sua própria casa tinha alguém trabalhando, responsável por uma parte da construção do muro, né? Então todo mundo trabalhou e todo mundo estava prestes e pronto para trabalhar na obra do Senhor.
3.2, ele diz o seguinte: a tática de Neemias. A tática de Neemias em engajar todos os judeus na obra é um exemplo importante para a igreja em seu trabalho de evangelização. A gente observa, irmãos, o seguinte: o livro de Neemias, a gente observa o seguinte no livro de Neemias, que não somente a igreja, mas o livro de Neemias ele é capaz de influenciar e fazer com que lideranças, não só da igreja, mas também do convívio social, lideranças de todas as esferas, pudessem seguir esse exemplo de Neemias. Se toda a liderança de todas as esferas seguissem o exemplo de Neemias, o mundo poderia ser diferente, né? Porque Neemias, ele vai mostrar aqui para a igreja, para nós, uma diferença entre ser líder e ser chefe. Líder é uma coisa e ser chefe é outra coisa. Neemias, como líder, ele está trabalhando, ele está envolvido na obra, né? O chefe, ele dá ordem, manda. O líder, ele se envolve na obra, né? E outra coisa, ele foi um líder que envolveu todo o povo. Ele envolveu o povo em prol de uma só obra, em prol de um só segmento, né? Então, não era um verdadeiro líder, não é aquele que quer fazer tudo sozinho. Eu conheço alguns pastores que tiveram seus ministérios fracassados porque tentaram fazer tudo sozinho, né? Como diz, ele pensa que tudo gira em torno dele próprio, mas não, né? Se o próprio Cristo, ele chamou 12 homens para fazer com ele a obra, quem é um pastor para fazer a obra sozinho? Ele precisa também de obreiros que o ajudem, né? Então a obra ela deve ser feita completamente pelo povo, né? Por todo o povo. 3.3, vamos ver aqui, 3.3, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição número 8, né? Então, esse assunto aqui nós vamos tratá-lo na lição de número 8. Por que não tratamos agora? Para que não falte o assunto na lição que está escrito lá, que está inserido. O assunto está inserido na lição de número 8, então nós vamos esperar para comentá-lo na lição de número 8. Quarto tópico. O levantamento dos muros provocou grande oposição, né? No quarto tópico diz isso. 4.1. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para parar a obra, né? A gente observa aqui, irmãos, que Sanbalat e Tobias, eles se levantaram contra a obra do Senhor, né? Eles se levantaram contra. Todavia, né, Neemias, ele não se deixou abalar, ele não se rendeu, ele não baixou a cabeça, né? E vieram muitas afrontas por parte dos povos vizinhos, né? De Sanbalat, de Tobias, que começaram a injuriar o povo, né? E a denegrir o muro, denegrir a potência daquele muro. Diziam que se uma raposa passasse por cima do muro, esse muro cairia, né? Eles estavam então desanimando o povo, né? Como nós já vimos na lição passada, são pessoas que precisam estar distante de nós. E várias outras estratégias
eles tentaram fazer para parar a obra, né? As diferentes formas de ataques dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição número 9, né, deste trimestre. Eu acho interessante que ele coloca na lição de número 6 um assunto que vai ter a sua continuidade na lição de número 9 e na lição de número 8, né? Então, nós respeitamos essa decisão, porém achamos que fosse inoportuna falarmos dela agora, né? 4.2. O muro foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera a obra. É um fato muito interessante. A melhor coisa para um crente é quando o inimigo ele reconhece que Deus é na vida daquele crente. A gente observa isso na história de Isaac, né? Quando Isaac ele teve os poços entulhados, e ele não revidava. Ele entrava mais para dentro do deserto e Deus era com ele naquele lugar. Cavava e dava água. Até que os inimigos reconheceram, foram até ele e disseram: verdadeiramente tu és o escolhido do Senhor. Então, boa coisa é quando o mundo reconhece Deus em nós, quando o inimigo reconhece Deus em nós, né? Já passou o tempo, desde muitos anos atrás, a gente passa numa rua e observa que se tem alguém falando palavrão, falando alguma coisa que é inoportuna, vai passando o crente e ele para e afirma: vai passando um crente aí, né? Então o mundo tem que reconhecer o crente, que Deus está na vida do crente, né? O crente precisa parecer com Jesus para ser reconhecido por neste mundo, né? Deus fizera a obra, então os judeus, o povo, os inimigos, eles reconheceram que Deus era com eles, né? Então vamos dar continuidade. 5. O muro foi solenemente inaugurado. 5.1. Para a dedicação dos muros foram convidados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltérios, com alaúdes e com harpas, né? Purificaram-se os sacerdotes, purificaram os levitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro, né? A gente observa aqui dessa purificação. Foi purificado os muros, foi purificado os sacerdotes, foi purificado as portas, né? E todo o povo também foi purificado para a obra do Senhor, né? Então a gente observa, querido, que as coisas precisam ser purificadas para fazermos a vontade de Deus. 5.2 diz o seguinte: o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais passaram diante da casa de Deus, de onde houve sacrifícios, né? A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe, né? A gente observa aqui uma coisa, querido. Teve essa consagração, os muros foram concluídos, teve a consagração dos muros, das portas, dos sacerdotes, do povo todo foi consagrado, né? E teve a exposição da palavra, né? Teve a exposição da palavra. E era uma palavra simples, era uma palavra pura, era uma palavra sem muita coisa, sem muito arrudeio, né? Simples, como Jesus pregava. É o que nós precisamos, é pregar da mesma forma que Jesus pregava, com simplicidade, né? E o resultado dessa manifestação, o resultado dessa ação de Deus é a alegria. O povo voltou a ter alegria diante
de Deus. 6. Tópico 6. Os muros, e último, né? Os muros trazem ensinos bíblicos e importantes. A Bíblia fala da salvação como muros. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros, né? Então aqui o muro, ele simbolicamente ele reflete para nós, né, a salvação. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. E dentro delas também está a linguagem de símbolos. Os símbolos bíblicos ele falam muito para nós, né? Ele fala muito, e os muros aqui ele fala a respeito de salvação, de proteção, né? De estar no lugar onde Deus protege, onde Deus guarda, né? E salva. 6.2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aquele que se abriga dentro dele. Então essa proteção aqui, querido, é justamente para aqueles que se abrigam debaixo da sombra do Onipotente, né? Como a Bíblia diz, observemos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma grande necessidade de manter-se dentro dos muros da salvação, né? Então a gente percebe, irmãos, que o crente que ele foi renovado, que ele foi despertado pelo Espírito Santo, ele tem uma necessidade de manter essa salvação, em tempos difíceis, em qualquer circunstância, ele tem prazer em estar diante de Deus. Ele tem prazer em estar diante do Senhor. Em Apocalipse está escrito: aquele que for limpo, limpe-se mais, e o que for sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, aquele que está dentro dos muros, mantenham-se dentro dos muros, né? Mantenham-se santos, se o que for santo, mantenha-se santificados, né? Então, é uma necessidade de cada crente que teme ao Senhor estar na presença de Deus. 6.3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém, fronteiras deste reino da luz e o reino das trevas continuam inalteradas, né? Ou seja, Deus não negocia princípios. Os princípios de Deus são sempre os mesmos, né? Deus não vai negociar princípio com ninguém. Os princípios bíblicos, ele não é negociável. Nos últimos tempos, alguém tem tentado mudar os conceitos da igreja, mas é em vão, porque a igreja ela está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, né? Essa foi uma frase muito impactante que eu ouvi de um pastor, né? A igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, né? Tem princípios, e os princípios bíblicos devem ser regidos, é o que deve reger a vida do crente. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição para a qual o crente não tem direito de fazer o que quer, né? O crente ele é livre, né? O crente é livre para fazer o que ele quer, para fazer o que lhe apraz. Porém, se ele estiver salvo, se ele for um crente salvo, ele vai fazer o que está em 1 João capítulo 2, versículo 5 e o versículo 6, que diz: mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, anda como ele andou. Então, a partir do momento que nós estamos livres, sim, livres no Senhor, mas com dever de obedecer a Deus. Se eu sou livre, eu sou do Senhor. Se o Senhor me comprou, agora eu tenho um dono. Não é mais o que eu quero, não falo mais o que eu penso, né?
Como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então a minha roupa quem decide não sou eu, as minhas palavras quem decide não sou eu, aonde eu devo andar quem decide não sou eu, Cristo vive em mim, né? Esse é o sentido da palavra. Finalmente a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar assim: seja feita a tua vontade, né? Essa é a oração de cada crente: seja feita a tua vontade e não a nossa, né? E não a nossa. Muitas vezes a gente esquece de que temos um dono e que ele está e que a vontade dele é superior à nossa vontade. Então o crente fiel ele deve orar assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Vamos para a nossa conclusão. Ela diz o seguinte, a nossa conclusão: o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. João, capítulo de número 7, o versículo de número 38. Né? Então esse é o segredo para uma vida cheia do Espírito Santo. É crer em Cristo, como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. Porque crer de qualquer forma não adianta. Crer de qualquer jeito não adianta. Crer com uma fé vã não adianta. É crer como diz as Escrituras, né? Então, que Deus em Cristo os abençoe a todos, em nome de Jesus, e tenha uma boa aula nesta semana. Antes da gente encerrar, peço a você que se inscreva no canal, comente, colabore conosco, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais e deixa aí o seu joinha. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus.